E aí galera, tudo bem? Eu vou mostrar a vocês uma técnica bem simples e bastante usual para a resolução de equações do terceiro grau. O microfone não está muito bom, então a qualidade do áudio não vai ficar tão boa, já peço desculpas por isso. Mas vamos lá. Bom, para começarmos, nós vamos utilizar como exemplo esta equação do terceiro grau. Tá? No entanto, para facilitar o entendimento da técnica, antes de partirmos para a determinação das raízes dessa equação, nós vamos retomar uma equação do segundo grau. Equação essa que nós já sabemos determinar as raízes facilmente. Tá? Você pode utilizar discriminante Bhaskara ou mesmo aquelas fórmulas para soma e produto das raízes da equação do segundo grau. Pois bem, para esta equação, nós temos que as raízes são 2 e 3. Tá? O que nós vamos fazer inicialmente? Nós vamos escrever estas duas raízes na forma de binômios, da seguinte maneira. Vou escrever o binômio x menos a, ou melhor, x menos 2, e o binômio obtido através dessa relação x menos b por x menos 3. Tá? Nesse momento, nós vamos fazer o seguinte. Estes dois binômios assim obtidos, vamos escrever na forma desse produto. E vamos ver o que acontece. Observem que, se nós fizermos a multiplicação aplicando a propriedade distributiva, x ao quadrado menos 3x menos 2x mais 6, nós obtemos como resultado aquele polinômio original, ou melhor, a equação original do segundo grau. Tá? O que isso significa dizer? Significa que eu posso escrever esta equação na sua forma, digamos, fatorada, utilizando binômios constituídos por suas raízes. Tá? E essa propriedade é válida para um polinômio de qualquer grau. Naturalmente, se eu tenho uma equação do segundo grau, nós vamos obter a forma fatorada com um produto de dois binômios. Se for uma equação do terceiro grau, 3 binômios, e assim sucessivamente. Portanto, aquela equação pode ser reescrita desta maneira. Ou ainda, se eu digo que isto é verdadeiro, também posso dizer que ao dividir aquele polinômio original por quaisquer um destes binômios, eu obtenho o outro binômio, digamos, da outra raiz correspondente. Certo? Isso aqui é interessante, pois é o princípio dessa técnica que nós utilizaremos logo mais para as equações de terceiro grau. Bom, mas vamos supor que eu não conhecesse as raízes dessa equação, ou melhor, vamos supor que nós só conhecêssemos uma das raízes dessa equação. E vamos, mais uma vez, escrevê-la na forma fatorada. Claro que agora, como eu apenas conheço a raiz 2, tenho que determinar a sua outra raiz, a raiz b. Tá? E o que nós faremos? Aquele mesmo caminho que eu já apresentei para vocês. Tá? Só que agora, observem que, se eu já conheço uma das raízes desta equação, então eu posso dividir a equação pelo binômio formado por aquela raiz já conhecida e, ao resultado dessa divisão de polinômios, nós vamos obter a outra raiz. Se vocês fizerem, através de uma técnica apropriada, a divisão comum de polinômios, você pode utilizar a técnica do Ruffini, você vai determinar, então, este polinômio aqui. Tá? Esta é a maneira com a qual nós vamos trabalhar para determinarmos, então, as raízes de uma equação do terceiro grau. Retomando aquela equação original. Bom, nós temos aqui um problema. Nós não sabemos, nós não conhecemos nenhuma das raízes dessa equação. Então, nós vamos ter que tentar descobrir ao menos uma delas, que será o nosso ponto de partida. E como nós faremos isso? Tentativas. Tá? Então, você vai atribuir valores para x
e eu atribuir valores para x, nós vamos ver se essa relação se torna verdadeira, ou seja, se eu atribuir um valor para x, se eu obtiver como resultado deste somatório o valor zero, é porque aquele valor que foi atribuído é uma das raízes da equação. Tá? E realmente a gente tem que fazer por tentativas. Nem sempre esse caminho é tão simples. Às vezes você tem que tentar números positivos, números negativos, até obter a primeira raiz. Mas é uma técnica que costuma funcionar. Então vamos começar. Vamos atribuir o valor 1. Vamos verificar se ele é raiz dessa equação. Bom, se nós fizermos este cálculo, 1 menos 3 vezes 1 ao quadrado, menos 1 mais 3, vocês verão que o resultado dá zero. Opa, que bom! Então, para esta equação, nós demos sorte. Então, nós já encontramos uma das raízes da equação. Agora, nós vamos recorrer àquela técnica da maneira como nós havíamos feito para a equação do segundo grau. Então, através da primeira tentativa, com a qual nós já fomos bem-sucedidos, nós já determinamos que uma das raízes daquela equação é 1. Vamos lá. Como eu havia dito, vamos voltar à técnica que nós utilizamos para a equação do segundo grau. Então, este mesmo polinômio, esta equação do terceiro grau, pode ser escrita então na forma fatorada, como sendo o produto de binômios constituído pelas suas raízes. x menos 1, x menos b, a qual não conhecemos ainda, e x menos c. E nós já sabemos que, se eu dividir esta equação por o primeiro binômio, nós vamos obter as outras raízes. Ou melhor, no caso, quando nós fizermos essa divisão, nós não vamos obter, evidentemente, já um polinômio assim na forma fatorada. O que nós vamos conseguir é promover uma redução de grau para esse polinômio original, obtendo algo desse tipo, que nós conhecemos bem como sendo uma equação do segundo grau. Mas isso já vai facilitar muito a nossa vida, pois uma vez que nós tenhamos obtido esta equação, poderemos escrevê-la também na forma fatorada, determinando assim aquelas raízes que estão faltando. Pois bem, então, ao arrumarmos a divisão, e mais uma vez eu espero que vocês já saibam como realizar essa divisão de polinômios, nós vamos obter como resultado este polinômio do segundo grau, x2 menos 2x menos 3. Tá? Então, nós já conhecemos uma das suas raízes, encontramos esse polinômio e agora fica fácil determinarmos as outras raízes daquela equação. Tá? Lembrando que nós vamos escrevê-la agora, se nós obtivemos um resultado de uma divisão de polinômios que nos facilitará, que permitirá obtermos as demais raízes. E quando vocês fizerem, então, as raízes remanescentes serão x igual a 3 e x igual a menos 1. Portanto, as raízes daquela equação do terceiro grau, assim determinadas, são 1, 3 e menos 1. Tá? Espero que vocês tenham entendido, galera, esse vídeo bem simples. Quaisquer dúvidas podem deixar nos comentários e até a próxima.